Como que o autoconhecimento potencializa os seus resultados? Esse é o tema da collab de hoje que eu vou estar fazendo com a Silene. A Silene daqui a pouco deve estar entrando aí. E a proposta é a gente trazer para vocês aqui alguns insights, algumas reflexões de como que o autoconhecimento pode potencializar a sua carreira como designer de carreira, sua carreira como profissional da área de desenvolvimento ou de qualquer outra área, né? Eu acredito que o autoconhecimento é o pilar para todos os profissionais hoje que querem se desenvolver, né? Que querem ter mais resultados. E é essa proposta aqui que a gente tem hoje. É de fato alavancar a sua carreira como profissional de desenvolvimento, profissional de design de carreira, para que você sim tenha mais resultado através desse processo, dessa jornada, né? Eu falo que o autoconhecimento não é de um dia para o outro, né? Não é numa única ferramenta. As ferramentas, eu falo que os mapeamentos ajudam muito a gente ter esse resultado, mas o autoconhecimento ele é constante, né? Ele é a proposta que a gente tem o tempo todo para que a gente possa de fato alavancar a nossa carreira como um todo. Eu acho que a Silene já deve estar entrando. Deixa eu ver se ela já está entrando aqui para a gente já fazer esse bate-papo. Para ela entrar e a gente conversar. Então vamos lá. Então, gente, a proposta aqui a gente fala, o que é o autoconhecimento, né? Por que o autoconhecimento é de fato importante a gente buscar ele constantemente? Eu falo que eu já fiz inúmeras ferramentas de autoconhecimento e eu não me canso de continuar fazendo todo esse processo. E a cada novo dia, a cada novo atendimento, a cada novo ciclo da minha carreira, eu descubro mais coisas sobre mim, eu descubro mais coisas sobre aquilo que faz sentido para mim e isso acaba potencializando os meus resultados. E é exatamente isso que eu quero trazer para vocês, como potencializar esse resultado através de todo esse processo, né? Eu falo que a gente não consegue se conhecer de uma hora para outra, né? Mas é muito importante a gente ter todo esse resultado. Então, o que eu falo, né? Ao longo das nossas histórias, né, enquanto profissional da nossa cultura, a gente agora está começando um pouquinho isso mais, né? Mas a gente não tem muito da nossa cultura como um todo, a gente trabalhar essa questão do autoconhecimento desde a infância. A gente não tem esse processo. Então vamos trabalhar o autoconhecimento desde a infância. Vamos trabalhar essa questão do perfil desde a infância. Então isso faz com que às vezes a gente tenha um pouco mais de dificuldade de se conhecer. A gente às vezes começa a se conhecer na idade adulta. E aí às vezes essa questão se torna um pouco mais difícil da gente entender, compreender e fazer com que a gente tenha um resultado mais imediato de todo esse processo. Então o autoconhecimento, quanto antes a gente começa, mais assertivo ele é no decorrer da nossa trajetória profissional, né? Então, com as novas possibilidades, com o novo mercado, com a nova configuração do trabalho, a gente precisa de fato fazer aquilo que faz sentido pra gente. A gente precisa de fato entender o que a gente gosta de fazer, o que faz sentido pra gente ser mais assertivo em todo esse processo, né? Então faz muito sentido. Agora a Silene entrou aqui, ó. Deixa eu chamar ela pra gente aparecer aqui, ó. Ela entra pra gente fazer essa troca. Tava esperando a minha convidada aqui, já tava falando dos temas. Olá, E aí, Silene! tudo Tá bem, boa? Fernanda? Tudo e você? Tô bem também. Que Obrigada por ter aceitado delícia! aí o nosso convite. Ah, Seja eu que muito agradeço. bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço muito. Delícia estar com você. Tanto tempo que a gente não consegue fazer o nosso café, né? Tá junto, mas a oportunidade Exatamente. está aí, a gente está conseguindo conciliar esse momento delicioso de novo. Obrigada muito Exatamente. pelo convite, viu? Eu que agradeço. A gente se conheceu em eventos presenciais, né, Silene? Aí veio Isso. pandemia, a gente tem que se adequar aí para a gente conseguir fazer, né, continuar aí gerando conteúdos, ideias e a gente aprendendo também uma com a outra, né? É isso mesmo. Eu falo que a troca, né, que as parcerias elas se constroem mediante essa oportunidade da gente junto crescer, prosperar, aprender um com o Isso. outro, e isso é para a vida toda, né? Não tem preço. Exatamente, exatamente. Vamos lá, Silene. Eu acho que para o pessoal te conhecer aqui, eu gostaria que você falasse um pouquinho quem é a Silene,
Hoje você é bem especialista em autoconhecimento, você fala disso com muita propriedade. Então já vamos começar aí gerando conteúdo para o pessoal. Por que que é tão importante hoje a gente investir no autoconhecimento na sua percepção? Eu estava falando um pouquinho disso antes de você entrar, mas a Uhum. sua percepção, por que que é tão importante a gente investir nesse processo? Então, nesses quase 5 anos aí, né, que eu resolvi direcionar todo esse novo foco de trabalho em autoconhecimento, eu entendi dois pilares. E isso eu passei pela experiência, né? Eu tive que vivenciar a experiência para poder Uhum, acreditar nela e trazer isso à tona. E eu escuto isso de todas as pessoas que passam pelo processo junto comigo. Ele é transformador e ele é libertador. É como se perfeito. fosse, né, dois pilares. E a gente tem a sensação de que é como se você estivesse renascendo. Eu costumo Uhum, dizer assim, ó, que você nunca mais vai conseguir ser a mesma pessoa após um bom processo de autoconhecimento. E por quê? Porque ele vai te dar respostas. Aquelas respostas que a uhum, gente busca, né, ao longo da vida, e é uma busca incessante, às vezes uma busca incansável, e quando você vivencia uma experiência, uma oportunidade de autoconhecimento, de forma, né, bem amparada, bem estruturada, com métricas, com resultados assertivos, não tenha dúvida que vai ser transformador e com certeza libertador. Assim aconteceu comigo, e eu escuto, né, todas as pessoas que passam pelo processo aqui junto comigo, o feedback é sempre esse. Nossa, então quer dizer que era essa a questão? Era esse o uhum. ponto? Uma descoberta infinita, Fernanda, é valioso. Sim, eu falo muito isso também, sabe, Silene? Eu acredito porque eu também falo que eu passo por isso sempre, né? E quanto mais a gente se conhece, mais a gente quer se conhecer, né? Quanto mais Exatamente. ferramentas a gente faz, porque a gente vive em ciclos da carreira. E eu falo que para uma transição de carreira, quem quer fazer uma transição de carreira ou qualquer movimento de carreira, quanto mais a gente se conhece, é o que você falou, é transformador e é libertador. Porque você Exatamente. transforma os seus objetivos em realidade, você se liberta daquilo que está te prendendo, né? Aí, E aí, dentro da sua experiência, assim, como que a gente consegue buscar esse autoconhecimento? Como que é uma estratégia inteligente da gente fazer isso? então, eu costumo dizer que existe uma longa e vasta lista. Então, conhecimento, né? Antes de falar em autoconhecimento, vamos falar em conhecimento. Eu entendo que a base de tudo é aquela pessoa que busca infinitamente crescer, prosperar, melhorar. Então, se eu pensar Uhum, numa lista, eu estou falando de leituras, que a gente sem conhecimento, né? Sem leitura, sem a busca do novo, a gente não é ninguém. E aí vem um universo de oportunidades, de ferramentas que vão nos auxiliar também. Uma boa uhum, palestra, um bom treinamento, um bom processo de desenvolvimento, lives valiosas como essas, né, que a gente acaba conseguindo promover, porque é uma troca de conhecimento muito sim. valiosa, muito rica. A gente tem aí audiobooks, podcasts. Hoje existe uma disponibilidade muito grande de informação que vão nos auxiliar no autoconhecimento e num conhecimento valioso, que eu costumo dizer que a gente também tem que saber filtrar, né, Fernanda? Aquele Exatamente. conhecimento que vale o investimento do nosso tempo, que é algo que não volta, né? Uma vez o Uhum, tempo passado, você não tem como resgatar, mas você pode acelerar o seu processo para lá na frente você obter melhores resultados. E junto a tudo isso, eu valido muito, né? Porque é uma metodologia que eu atuo, que eu trabalho. Quando você busca através de ferramentas, através de assessments, através de diagnósticos que realmente são validados, são certificados. Então, as uhum. pessoas têm um livre-arbítrio, né, de estarem buscando e se enveredando por aquele caminho que mais deseja ou por uma referência de alguém que indicou, mas eu sempre peço à pessoa para poder validar. Você Uhum. realmente sabe, buscou ter conhecimento se esse assessment, se essa ferramenta, se essa mentoria, se esse processo que você vai passar por ele, ele é validado? Ele é Uhum. certificado? Ele tem construtos que realmente vão amparar de forma Perfeito. métrica o resultado? E aí eu brinco com três coisas.
é o mesmo que mandar fazer uma radiografia, uma ultrassonografia e uma ressonância magnética. Se você quer Uhum. ter um processo completo de diagnóstico, você vai passar por essas 3 etapas e aí sim você vai conseguir olhar para si e entender os diagnósticos e as necessidades de mudança, mas também aquilo que você já tem de muito bom, de muito potencializado e trabalhar em cima daquilo. Então eu valido É. muito esse universo todo aí de oportunidades, mas numa busca assertiva. Eu nunca deixo Uhum. de focar nisso aí. É legal você estar falando isso, né? Porque eu trabalho hoje mentorando profissionais que atuam na área de carreiras. E eu vejo que a gente tem duas formas, né? O profissional precisa se conhecer muito bem, para Exatamente. ele ter clareza daquilo que ele quer para a carreira dele. E ele precisa dominar todas as ferramentas também, o processo de autoconhecimento, e fazer isso com o cliente dele, Sem dúvida, sem dúvida. né? Porque hoje qualquer pessoa que procura um profissional de carreira, ele quer um diagnóstico de alguma coisa. Ele quer a solução de um problema que ele está enfrentando. Se ele procura alguém, ele está buscando uma solução. Ele tem um problema, ele tem uma dor, ele quer uma solução. E eu Exatamente. vejo muito, Silene, que o autoconhecimento ajuda a encontrar essa solução. Eu acho que ela não é a única forma de encontrar essa solução. Mas Claro. ela é o principal, ela é o pontapé inicial para a gente, de fato, conseguir fazer todo esse processo. Dentro da sua experiência, assim, né, que você está vendo e tudo mais, você trabalha com isso há bastante tempo, tem domínio, né, sobre as ferramentas e tudo, existe essa diferença entre autoconhecimento pessoal e profissional? É a mesma coisa? Porque o que acontece que eu percebo? Às vezes as pessoas procuram fazer um movimento de carreira muito por uma insatisfação pessoal, ou uma satisfação profissional, ou vice-versa. E aí um acaba afetando o outro, né? Então a insatisfação pessoal afeta a profissional, ou a profissional afeta a pessoal. E aí desequilibra a vida dela como um todo. Existe essa diferença? Não tem essa diferença de autoconhecimento pessoal, autoconhecimento profissional? É tudo a mesma coisa, tudo misturado? Como que você vê isso? Então, nós somos seres únicos, né? Se eu falar, se eu usar o termo diferença, eu acho que eu não estaria usando o melhor termo. Mas eu não Uhum, tenho dúvida que o autoconhecimento ele vai impactar em todas as áreas da sua vida. Então, eu pego pessoas que às vezes vêm buscar algum processo profissional, buscar autoconhecimento no processo profissional, ou seja, para um desenvolvimento de PDI, ou seja, até mesmo para a carreira, para o seu empreendimento, e as duas coisas se conversam. E o que uhum, acontece? Às vezes, o que a pessoa descobre no seu processo pessoal era o que estava impactando o profissional. perfeito. E aí ela começa a entender que, e é claro, né, nós somos seres únicos e que as consequências dos nossos atos, das nossas atitudes, da falta do conhecimento, digamos assim, das nossas potencialidades, ou se a gente tem ali algum talento que precisa de ser mais bem trabalhado, mais bem desenvolvido, vai impactar em todas as áreas da nossa vida. Não tem como, Exatamente, né? A gente perfeito. é uma pessoa só. E essa Uhum, transformação, ela vai mudar a sua vida como um todo. Então, perfeito. ao final de um processo, eu costumo dizer que as pessoas vêm buscando determinado foco, e ao final de um processo elas falam assim, olha, a minha vida não é mais a mesma, a minha busca pela minha carreira não é mais a mesma, o meu direcionamento do meu negócio agora tem uma outra visão. É como se você colocasse uma nova lente no seu óculos. Muda. Perfeito. E os resultados, né, consequentemente, Fernanda, vão vir acompanhado disso tudo. É uma É, transformação. é muito legal você falar isso, né? Porque assim, eu enxergo da mesma forma que você. E é importante a gente, de fato, se conhecer e conhecer os nossos momentos de carreira, os nossos movimentos de carreira, para que a gente encontre esse equilíbrio entre pessoal e profissional através do autoconhecimento, né? Todas as minhas transições de carreira, assim, eu vou te falar que elas aconteceram por uma questão pessoal e aí afetou ao meu envolvimento Profissional. profissional, Isso aí. né? É A minha assim. primeira transição, por exemplo, quando eu saí de Juiz de Fora e fui para Belo Horizonte, eu namorava muito tempo à distância. Eu e meu marido, hoje meu marido na época era noivo, a gente queria casar, então eu fiz uma transição onde eu saí do RH e fui para a área de carreiras.
Aí eu comecei a trabalhar CLT na área de carreiras. Depois eu comecei a querer fazer um movimento para empreender por causa da maternidade. Então foi um outro movimento. Então um foi a questão do relacionamento, depois foi a maternidade, tudo movimentou. Então quando a gente não tem um autoconhecimento daquilo que a gente quer pra gente como pessoa, como Perfeito. profissional, o nosso valor, aquilo tudo a gente não fica claro. E aí vem um monte de insatisfação, vem um monte de insegurança dos porquês. Você percebe isso às vezes, né? Porque eu tô te falando da minha experiência. Os meus movimentos foram muito, os meus maiores movimentos. Eu tive movimentos menores. Mas os meus maiores movimentos na carreira foram muito impactados por isso e o autoconhecimento favoreceu muito nesse processo. Você não tenha dúvida, sua colocação ela é assertiva e ela é perfeita. Nós temos inúmeros porquês. Só que todos os impactos, todas as mudanças, todas as transformações que a gente passa, que no dia a dia da nossa vida, ao longo da nossa história, elas são inúmeras. Elas vão Sim. impactar diretamente no nosso resultado. O pessoal no profissional e vice-versa. Porque eu posso ter um Uhum. impasse profissional, um impasse de carreira, um impasse no meu negócio e vai mexer Sim. com a minha autoestima, com a minha autoconsciência, com a minha autocrença, né? Com o meu senso de missão e direção. Então, quando eu tenho esse autoconhecimento amparado, eu vou saber como eu vou trabalhar isso mediante a clareza da dimensão do meu pensamento, quais os talentos que eu vou me aportar aí, quais os valores motivacionais que eu tenho e que vão me sustentar. Afinal de Uhum. contas, né, turbulências existem todos os dias e a vida não é Exatamente. aquela maré mansa, né? Quem dera Sim, se fosse tudo tão tranquilo. Mas que é o que faz a gente crescer, né, Fernanda? Evoluir, exatamente. desenvolver. E aí, quando você tem essa base de autoconhecimento, você passa sim pelos intempéries, mas de uma forma mais estruturada, mais Uhum. madura, procurando ser mais Sim. assertiva. Então, eu defendo muito esse lado do autoconhecimento, pensando na vida mesmo como um todo. É legal você falando isso, eu estava lembrando, né? Nesse último Ah, movimento que eu saí de um emprego onde que eu tinha uma estabilidade, né? Onde que eu tinha uhum. um reconhecimento, né? Atuava como um gerente nacional de carreiras e fui empreender, né? E aí minha mãe virou para mim e falou assim: minha filha, não empreende, não, você precisa de um fixo. Ela é funcionária pública, trabalhou em escola a vida inteira, né? Você precisa de um fixo, minha filha. E realmente o fixo é importante, né? Mas não necessariamente, vamos dizer assim, para mim eu sou muito desafiada, eu gosto de desafio. A minha mãe gosta mais da estabilidade. Então não é que Uhum. ela está errada ou eu estou errada, somos Claro, perfis diferentes, perfeito. Isso aí. né? Somos É. perfis diferentes. E assim como o perfil é diferente, a forma de pensar, o autoconhecimento é diferente, a gente de fato tem que ter estratégias diferentes para cada um desses movimentos, para a gente se desenvolver. E aí eu te pergunto, né? Como que você acha que o autoconhecimento pode nos ajudar a nos desenvolver como profissional, Silene? Quando a gente pensa no autoconhecimento como desenvolvimento profissional, a gente volta no mesmo processo, né? Profissional e pessoal andando ali linkadinhos. Mas eu costumo dizer Uhum, que é parar de olhar para fora. A grama do vizinho é mais verde do que a minha. Você já escutou isso? muito. É um dito popular, né? Fulano tá bem, ciclano tá bem, tudo acontece para todo mundo, só não acontece para mim, principalmente no que tange carreira, né? Eu costumo dizer que a gente passa a maior parte da nossa vida, né? Maior É, horas do nosso dia, aonde? Focado no nosso trabalho, né? Na nossa sim, vida profissional. E aí, sim. quando eu pego a lente do espelho, deixo de refletir e viro ela para mim, eu começo a julgar o quê? Luz na minha sombra. Então, para mim é o Uhum, primeiro passo, que eu entendo que é muito sim, importante. Para de olhar para fora, começa a olhar para dentro e vai em busca dessa sim. descoberta, dessa autodescoberta, desse Legal. autoconhecimento. E por que isso? As pessoas se descobrem com talentos fantásticos. As pessoas se descobrem com valores motivacionais valiosos. As Sim. pessoas se descobrem com tendências comportamentais que vão trabalhar aí a sua emoção, a sua forma de agir, o seu time, a sua comunicação, a sua forma de planejar as coisas de forma valiosa. Só que Uhum, a pessoa não parou para virar a lente desse espelho, né? Para perfeito. começar a olhar para si. E aí os anos passam e a gente vai voltar naquela questão do tempo. O tempo vai Uhum, passando.
né? É um relógio, ele não tem time. E às vezes passam anos na sua vida e você na mesma posição, né? Parado como um poste e às vezes ali ou só questionando ou só se desacreditando, que eu acho que a Sim. gente tem que tomar esse cuidado. Eu vejo muitas pessoas que são muito boas, que têm Sim. potenciais e talentos maravilhosos e que não conseguem se validar. Quando a gente passa Uhum. por esse universo de autoconhecimento, a gente vai se autodescobrir, né? Que nada mais é do que isso, e entender que nós somos muito mais do que a maioria das vezes a gente se autorrotula. E aí é aquela transformação Exatamente. que a gente falou no início, que você nunca mais consegue ser a mesma. E aí eu até trouxe 3 perguntinhas que eu acho que embasam, às vezes, o porquê das pessoas. Mas no Uhum. sentido assim, não no sentido pejorativo, mas no sentido da pessoa olhar para dentro e se fazer essas perguntas e entender se isso reflete algo para elas. A Perfeito. primeira Vamos lá, delas, então. né? Por que que eu não consigo tal coisa na minha vida? Você já parou para pensar por quê? Às vezes as pessoas Uhum. questionam o não conseguir, o não realizar, mas nunca pararam para pensar por quê. Sim. Por que que eu não me sinto realizado? Tem algo aí que está faltando? Eu realmente estou investindo em mim da forma que precisaria? Eu estou indo em encontro de fazer aquele conhecimento que é tão valioso falar por mim? Uhum. E talvez que a gente mais escuta, porque é o que mais reflete sobre nós, é as nossas tendências e preferências comportamentais. São as nossas ações e as nossas reações. E aí eu escuto muita gente falar assim, ó, por que que as pessoas rotulam tanto pessoas? Uhum. Você conhece disso, dessa área, e vai entender exatamente por que que eu estou deixando esses 3 porquês valiosos para que as pessoas que estão nos acompanhando façam essas perguntas para si mesmas. E aí elas Perfeito. começam a abrir o horizonte para uma nova visão de si, Legal. da sua carreira, do seu negócio, da sua vida como um todo, né, Fernanda? É, não, perfeito, perfeito. E eu ainda complemento assim, né? Eu acho que uma forma da gente se conhecer também muito bacana, o Silene, é a gente externalizar aquelas nossas metas, aqueles nossos projetos, e aí em cima disso responder, por que que eu não estou atingindo essa meta? Por que que eu não estou atingindo esse projeto? Né? Você tem claro o que você quer para sua vida? Ou você não tem claro disso? O como, o porquê que você está fazendo isso? Né? Então, isso que você está colocando para mim, assim, é de uma valiosidade, né? Da gente trazer esses, de fato, esses porquês. Porque aí a gente vai conseguir fazer o quê? Refletir sobre as nossas ações, refletir sobre os nossos comportamentos, refletir o porquê que a gente está deixando de fazer essas coisas, né? E às vezes até mesmo pedir um feedback para alguém, né? Conversar com as pessoas, porque eu acho que isso pode trazer algumas respostas que lógico que os mapeamentos, os assessments, eles são mais assertivos. E depois a gente vai fazer uma live só sobre isso, né? A gente vai Com conversar certeza. bastante sobre essas ferramentas. Mas fazer esses mapeamentos, fazer esses assessments trazem essas respostas. Mas refletir e parar e pensar também traz muitas respostas, né, Ocilene? Não tenha dúvida. E vou te ser muito sincera, você deve passar por isso com os seus clientes, com as pessoas que te procuram, e eu aqui também. Todas as pessoas que vêm em busca de algo, ela vem repleta de porquês. E Exatamente. tem uma coisa que eu acho muito valiosa dentro de tudo que você falou, e eu vou exaltar aqui. A gente tem que parar de ter medo ou receio da troca, de pedir feedback. Sim, Ao invés de apontar, vamos abrir a nossa visão e ter a oportunidade de chamar o outro, aquela pessoa que você confia, que convive com você, um colega de trabalho, um parente, um amigo, até o seu líder, o seu gestor, e pede. perfeito. Por quê? Porque Perfeito. é um dos pilares, dos pontapés também que a gente tem de rever aí se a nossa estrutura de construção pessoal está precisando de um ajuste, de um reparo, não é isso? É, e eu falo muito também com os meus clientes. Às vezes aquilo no feedback que é o que mais te incomodou é aquilo que você tem que prestar mais atenção, É né? perfeito, é Se isso aquilo aí. que está te incomodando é porque tem um porquê daquilo ali, né? Então, assim, lógico que você não tem que levar tudo ao pé da letra, mas tem que parar e prestar atenção, né?
E a aí, escuta ativa, né, Fernanda? Fazer uma escuta mais ativa e entender perfeito, o né? porquê do feedback. Isso aí. É E isso. aí, assim, o tema da nossa live, né? Como que o autoconhecimento potencializa o nosso resultado? E aí eu te pergunto agora, Silene, como que ele pode potencializar? Já que a gente sabe que ele é importante, tem os porquês que a gente vem, ele é necessário para fazer uma transição de carreira, ele é necessário para a gente fazer movimentos, para a gente nos libertar, para nos transformar, para a gente ser feliz. E por que que ele potencializa na sua visão? Eu uso dentro da metodologia que eu trabalho, que eu aplico, uma frase, que é a base, né, dessa estrutura toda. Por quê? Dobro da performance pela metade do esforço. O que eu quero dizer com isso? Você vai trabalhar menos, Silene? Não. Você vai focar o resultado em cima daquilo que você tem de potencial. Aonde você é bom. Automaticamente, seus projetos de vida, de carreira, de conquista material ou pessoal, as conquistas profissionais, o caminho se torna mais leve. É como se a gente tirasse aquela névoa, aquela, né, Sim. névoa da estrada e conseguisse começar a enxergar o final da via. Por isso é dobro de performance, porque eu vou focar onde eu sou boa. Ah, Silene, mas aí eu vou esquecer os pontos que eu tenho de melhoria? Não. Uhum. Autoconsciência e autenticidade. Se eu tenho o dobro de performance pela metade do esforço, é porque eu foco onde eu sou boa, mas eu também entendo, valido e começo a trabalhar nos meus pontos de melhoria. Eu começo a olhar Perfeito. para os meus pontos de melhoria com outro olhar e sem me punir. Uhum. Muito pelo contrário, né, Fernanda? Porque as pessoas acham que um processo de Perfeito. autoconhecimento vai ser doloso e sofrido. Eu digo Uhum. e comprovo, é libertador, é Perfeito. transformador. Porque é essa mudança toda que vai fazer com que a gente chegue mais rápido na nossa meta, Uhum. na nossa missão de vida, naquele planejamento que a gente tem tantos sonhos, mas não consegue criar as metas, as ações, passar para o papel, colocar prazo, tudo que a gente entende nessa boa e longa jornada de se desenvolver, né, como resultado de potencializar esse autoconhecimento, seja em qualquer área da nossa vida. Então, eu Perfeito. defendo como ninguém, porque isso é métrica. Todos os resultados que eu experienciei até hoje, que eu venho experienciando das pessoas com quem eu tenho oportunidade de praticar, né, algum tipo de atividade, seja uma mentoria de autoconhecimento, um processo de PDI, um processo de coach, e em qualquer área, seja business ou pessoal, é isso. E a pessoa fala assim: nossa, hoje eu me sinto muito mais produtivo. Hoje os É. meus resultados são muito mais aparentes. O meu dia não é mais confuso. A minha Uhum. semana produz resultados como nunca. O meu relacionamento com as pessoas virou outro. E isso não tem preço, né, Fernanda? Não, não A tem. gente, quando escuta isso, é transformador. Você falando isso, eu estava lembrando de uma cliente que eu estava atendendo umas semanas atrás, e quando ela me procurou, ela é uma pessoa que queria fazer um processo rápido, porque ela queria fazer uma transição rápido. Falei com ela, falei, olha, fulano, o nome dela é Luciana. Falei, olha, eu acho que a gente tem que fazer um processo. Expliquei para ela como que eu trabalho, né? O Uhum. autoconhecimento como pilar. Não, eu já me conheço. Falei, olha, você quer fazer uma transição de carreira? Você está insatisfeita? Vamos explorar isso aqui um pouquinho mais? Não, eu já me conheço. Aí eu falei, mas eu vi que ela estava resistente nisso, mas ela ia mudar o foco dela. Falei, tá bom, então vamos fazer o seguinte: 2 sessões de autoconhecimento e depois a gente parte para aquilo que você acha que quiser fazer. Aí na segunda sessão, eu falei assim: eu não me conheço nada, né? A gente pode fazer mais sessões? É muito gostoso escutar isso, porque Né? geralmente a gente escuta isso, né? Então assim, você vê que as pessoas de fato, a gente tem que ter essa necessidade para a gente de fato ser assertivo nas nossas escolhas, assertivo nos nossos movimentos e assertivo e feliz naquilo que a gente está se propondo a fazer, porque a gente está aqui para isso, né? Com certeza, eu A gente tenho está aqui dúvida para disso. viver na plenitude. Hoje a gente trabalha de casa, hoje a gente tem que ter essa liberdade para fazer aquilo que a gente quer. A gente não tem que esperar a aposentadoria para ser feliz, para se sentir realizado, porque a gente não sabe nem se vai aposentar, né? Então a gente está aqui para isso. Silene, para a gente não se estender muito, assim, tem alguma coisa que eu não te perguntei que você acha que seria importante para essa primeira live nossa, para essa primeira collab, que você acha que valeria a pena você colocar aqui sobre autoconhecimento, sobre resultado, como que ele potencializa? Mais alguma dica?
Eu vou pegar um gancho na sua última fala. Não esperem para se sentirem engajados, motivados e felizes a aposentadoria daqui uns anos, quando o sol brilhar para mim. Comece agora. Faça hoje. Exatamente. Tempo é algo que não volta. E quando a Isso gente aí. olha... E mais uma coisa que eu falo com todo mundo que me procura. As pessoas, às vezes, chegam e estão em momentos, né? Às vezes, muito delicados, tiveram alguma perda, algum intempérie ou algo que marcou muito. Olha para trás. A gente não vive de passado, não. Mas o passado é a estrutura de tudo aquilo que a gente construiu e que a gente chegou aqui até hoje. Então, Perfeito. não esqueça de se validar. Se valide como ser, se valide com tudo que você construiu, tenha autocompaixão por você e caminhe. E sabe por que eu falo tudo isso, Fernanda? Porque eu tive que passar por processos de perda, de transformação, né? De acreditar que eu não era nada, porque eu tinha perdido um negócio de quase 5 anos como empreendedor, um investimento enorme, vem uma crise econômica, te destrutura, né? Sim. Derrubou parte do Brasil em 2015, eu passei por tudo isso. Você tem uma sensação de invalidação absurda e foi um Uhum. processo de autoconhecimento que me mostrou que eu tinha muito mais do que aquela tempestade daquele momento. Então, o sol volta a brilhar para todos nós, mas faça hoje, né? Não espere amanhã, porque tem amanhãs que também pode não existir na nossa vida mais, né, Fernanda? Exatamente, perfeito. Eu acho isso que você colocou assim, muito assertivo, porque as pessoas às vezes ficam esperando uma oportunidade, mas é você que cria essa oportunidade, é você que faz essa oportunidade, né? E eu tô gerando esse conteúdo nas minhas redes, você está gerando esses conteúdos para as pessoas, a gente está trazendo insights, a gente está trazendo reflexões, a gente está gerando oportunidade da pessoa falar assim, poxa, eu posso fazer isso por mim. Isso aí, Mas quem tem que fazer é você mesmo, não né? A tenha gente aqui dúvida. está trazendo os insights, né? As reflexões. Então, assim, perfeito. Silene, te agradeço imensamente por essa troca aqui. Espero que a gente faça outras e outras e outras, porque é sempre bom conversar com você, trocar com você. Foi um prazer. E se alguém aqui que está assistindo, assistir depois, quiser mandar alguma sugestão de tema para a gente conversar aqui também, a gente vai adorar, né? Nossa, vai ser valioso, vai ser delicioso. Eu também quero agradecer a oportunidade. Eu costumo dizer que a gente tem que fazer hoje mesmo, né? Não espere a segunda-feira, a gente tem mania, né, de esperar a segunda-feira para começar uma dieta, uma mudança, uma nova caminhada. Não, comece agora, faça já, faça por você. A gente está aqui também com esse insight, né, Fernanda, de promover Exatamente. algo de valioso na vida do outro. Porque quando a gente trabalha com pessoas, quando a gente se autorresponsabiliza para levar para a vida do outro um passo a mais, uma luz, uma visão maior, a gente realmente tem uma grande responsabilidade sobre o que a gente está fazendo. Então, faça Perfeito. você também por você. Isso Traga aí. sim e deixa aí na página da Fernanda ou na minha os insights, os comentários, o que vocês gostariam de saber, né? Quais seriam os temas que seriam valiosos. E não tenha dúvida que a gente vai estar aqui de novo, seja no almoço com conhecimento, seja num chá com conhecimento, Isso no aí. momento que for possível, né, Fernanda? Isso Para a aí. gente poder construir junto. Eu quero agradecer, desejo para você muito sucesso, como sempre. Nossa. Se Deus quiser, em breve a gente vai poder voltar, né, nos nossos cafés, Isso com aí. certeza, com saúde, proteção, tudo na sua hora certa. E um Isso beijo aí. grande, parabéns também pela sua iniciativa. Conte comigo aí, como sempre, com uma parceria. Obrigada. Obrigada. E você também. Conte sempre comigo. Tá Vai ser um bom? prazer enorme, ó. Beijo Beijo. grande, Tudo sucesso, de beijo na bom sua para pequena nós. linda. Uma boa Obrigada. semana para vocês todos que estiveram conosco. Obrigada pela participação. Se muitas pessoas que aqui não puderam estar e você entendeu, né, que o tema é valioso, compartilha o tema com Isso essas aí. pessoas, traga essas pessoas para poder promover algo de diferenciado aí na própria vida. Beijo grande, viu, Fernanda? Obrigada Obrigada, pelo obrigada, convite. gente. Eu que agradeço. Obrigada, pessoal, por estarem aqui. A Silene já fez o fechamento melhor impossível, então compartilhem essa live, chamem os seus amigos para os próximos. Se tiverem sugestões de temas também, a gente vai estar aqui. Vai ser um prazer compartilhar com vocês. Obrigada, Maravilha. Silene. Obrigada a todo mundo, Gratidão. gente. Um grande Beijo beijo. Tchau, grande. tchau.